E nós estamos indo agora, nesse momento, para a nossa terceira ministração. Poderosa. Quantos têm sido abençoados aqui? Irmãos, eu tenho sido tão abençoado. Como o Senhor tem falado aos nossos corações. Existe um ambiente glorioso no nosso meio. Não deixe de receber, abra o seu coração, porque grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer. E eu gostaria agora, que você aplaudisse, porque nós vamos receber agora nesse momento, vamos receber uma palavra poderosa da nossa amada pastora Zanilda. Seja bem-vinda no nosso meio. Aleluia! Uhul! Aleluia! Uhul! Deus! Pastora! 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 Irmãos, que alegria receber essa mulher de Deus, uma profeta que foi enviada do Senhor para falar aos nossos corações. Então eu quero apresentar a pastora Zanilda. A pastora Zanilda é esposa, é mãe, é avó e ela é a minha pastora. E eu quero apresentar vocês porque eu sempre tive um sonho de trazer a pastora Zanilda aqui, para ela falar, porque, irmãos, eu tenho o privilégio de estar com essa mulher de Deus e receber de Deus através da vida dela, ali em São Paulo, na reunião de discipulado. Eu também tenho um discipulado e eu sou alimentada, eu sou apacentada através desse discipulado. E eu sou muito abençoada. Então eu não tenho dúvidas que você também, nesse dia, vai ser muito abençoado. Então eu gostaria também de orar pela nossa pastora nessa manhã. Porque, sabe, quando eu olho para ela, quando eu estou próxima dela, e quando eu vou orar, eu falo para o Senhor, que a unção que repousa sobre a cabeça dessa mulher, possa repousar sobre a minha. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido tanto com ela, a ser mãe. Eu ainda vou aprender quando eu for avó, sogra, sogra também vou aprender. Mas eu aprendo a ser mãe, eu aprendo a ser esposa, Eu aprendo tanto com ela. E eu quero dizer para você, que você, mulher que está aqui, e vocês também, homens, vocês vão receber muito e aprender muito com ela nesse dia. Amém? Então eu gostaria que vocês estendessem as mãos aqui, E nós vamos orar, abençoar, amém? A vida da nossa pastora. Amém. Senhor, eu quero louvar e agradecer ao Senhor pela vida da pastora. Eu declaro a Deus que a unção, a graça, o poder será liberado sobre a vida dela nessa manhã. Senhor, nós temos um coração aberto para receber do Senhor através da sua filha. E eu declaro, ó Deus, que a unção que repousa sobre a cabeça dela, ó Deus, vai se estender para nós como igreja. E nós a recebemos nessa manhã como uma profeta do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pastora, eu te amo. O Marcelo falou, olha, você vai chamar a pastora Zanilda. Aí eu falei para ele, o que eu vou falar para ela? Aí ontem eu olhei para ela e falei, meu Deus, eu só consigo falar que eu a amo. Tanto, tanto, tanto. Mas eu te amo. Sinta-se à vontade no nosso meio. Porque esses irmãos é uma terra boa. E eles têm um coração aberto para receber através da sua vida. Amém? Aleluia. Irmãos, podem se assentar, por favor. Vem cá. Aleluia. Irmãos, graça e paz, bom dia. Eu quero dizer para vocês que tenho o privilégio de ter a pastora Simone como pastora. Eu sou testemunha viva do mover de Deus na vida dessa mulher.
ela me abençoa muito. Ela acha que eu abençoo ela, mas ela me abençoa mais. Porque a Bíblia diz que quem dá, recebe mais, né? Então, e eu quero aqui honrar você, Simone. Eu posso dizer para você que você é verdadeiramente discípula, que tem coração ensinável. Irmãos, não tem nenhum dia que eu falei com a Simone que ela reclamou de alguma coisa ou que ela estava causando. Pelo contrário, todas as vezes que eu falo com ela, ela fala: Simone, como é que você está? Pastor, está tudo bem. Eu falo: nossa, eu preciso aprender com a Simone. Essa voz fica ecoando. Então, essa sua alegria contagia muito, Simone. Continua desse jeito, com essa disposição, com essa alegria, com esse coração, né, de pastora, de mãe. E Deus entregou para você, não só essa igreja, mas toda essa vinha, né? E a unção do Senhor foi derramada na sua vida. Que você apacente como Jesus apacentou. E conta comigo para isso. Deus nos uniu para isso. Amém? Bom, deixa eu colocar meu cronômetro aqui para eu não me perder, porque eu tenho uma mania de me perder, sabe? Não sei porquê, né? A gente pega esse microfone e a gente não quer largar mais. Mas como é bom estar aqui, compartilhando com os irmãos. Eu sempre falo que dá um frio na barriga, a gente não se acostuma. Eu nunca quero me acostumar de subir quando for necessário, porque eu não preciso subir aqui. Eu tenho meu palco, né? Meu marido sobe e eu fico nos bastidores, não me faz mal nenhum. Mas sempre me dá aquele frio na barriga, porque é muita responsabilidade você trazer uma mensagem direto do céu para outras pessoas, não é verdade? Então, orem por mim, para que eu saiba exatamente as palavras que você precisa ouvir nessa manhã. Porque eu tenho um esboço aqui bem grande, mas é porque a letra é grande, tá? Porque a gente vai ficando velhinha e as vistas vão deixando a gente na mão. Mas a palavra vai ser curta e eu sei que ela é poderosa, não é porque eu estou ministrando, mas é porque é o Senhor que vai falar com você. Amém? Então, quero que você feche seus olhos de novo e espera eu falar, tá? Você vai falar assim: Deus, usa a pastora para falar comigo. E eu vou falar: Deus, tem misericórdia de mim para eu falar com eles. Amém? Amém. Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco com clareza, com revelação, em nome de Jesus. Aleluia. Não é pelas muitas palavras, né? Poder de Deus. Bom, vamos lá. Meu esboção aqui. Eu coloquei aqui um tema, mas não sei se ele... Depois vocês podem me ajudar a ver se tem um tema melhor, tá? Eu coloquei aqui promovendo moveres, mas depois pensei em outros, mas depois você pode colocar um outro aí na sua anotação. Eu coloquei na minha introdução, irmãos, eu ministrei essa palavra, uma parte dela lá nos Estados Unidos, e Deus me pediu para eu ministrar de novo essa palavra para os irmãos, então eu creio que você vai receber, amém? Nós ouvimos muito falar sobre propósito, né? E aí a gente gosta de falar que Deus une pessoas para um propósito. Mas Deus une não qualquer pessoa para qualquer propósito, né? Deus usa um tipo de pessoas específicas para um propósito específico. Então, nós estamos aqui por conta de uma unidade de propósito, amém, irmãos? Com certeza você tem um propósito. E Deus une os filhos para que os filhos uns juntos com os outros sejam transformados. E à medida que nós somos transformados juntos, o propósito de Deus vai se cumprindo, que é o quê? Sermos parecidos com Jesus. E quando nós somos parecidos com Jesus, aonde nós vamos, nós transformamos e transtornamos o lugar. Porque a Bíblia diz que tem o antes e o depois de Jesus. Onde você trabalha, tem o antes e o depois de você chegar? Pois é, isso faz parte das conexões. Então, eu quero compartilhar com você sobre as conexões divinas que Deus faz, para que o propósito que é dele, não é nosso, se cumpra. Então, Deus une propósitos, né? Une pessoas para alcançar esse propósito. Então,
E eu creio, né, que tem muita gente que perde tempo, e aí por isso perde o propósito, por se unir a pessoas erradas, em momentos errados, equivocados. E aí perde muita coisa, perde recursos, perde tempo, perde moveres, né? Então nós não temos tempo de se perder, e nós precisamos nos unir com as pessoas certas para cumprir o propósito certo. Então eu vou te dar um exemplo aqui de unidade de propósito errado. Já ouviu falar de uma palavra pequenininha que chama fofoca? Tem gente que se une no propósito de fazer fofoca. Tem gente que se une para um propósito, para murmurar. Já viu aquele, aquela, né? Já viu também gente que se une para fazer rebelião? Pois é. Então tem tipos de unidades para propósitos. Propósito quer dizer intenção. Então, muita gente, todo mundo tem intenções e se junta com alguém para fazer alguma coisa. Mas nós que somos filhos de Deus, nós precisamos estar atentos para estarmos unidos às pessoas certas para cumprir o propósito certo, que é o propósito divino. Esse é o que transforma a gente, e que quando transforma a gente também é um agente de transformar outros, não é? Então, eu vou te mostrar aqui na Bíblia um exemplo de um povo que era muito unido e tinha um propósito, tinha uma intenção de fazer algo, mas você vai ver que não é bem assim o que a gente precisa fazer. Eu quero ler aqui Gênesis... esqueci de apertar meu negócio. Senhor, me ajuda no tempo. Gênesis 11. Eu vou ler do 1 até o 4. No mundo... eu não queria essa versão, peraí. Vou ler minha Bíblia, meu celular. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa, e disseram: vinde, edifiquemos para nós. Para quem? Para nós. Uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então veja, o que a gente pode aprender com esse povo aqui, que construiu essa cidade e essa torre? Esse povo era unido de verdade, né? A gente pode pensar que um povo único, com uma única palavra, esse povo tem poder, não tem? De conquista? Tem. Tanto é que eles estavam edificando uma cidade e construindo uma torre, mas o propósito, a intenção era equivocada. Por quê? Eles estavam construindo algo para eles, não para Deus, não para a obra de Deus, não para exaltar o nome de Deus, mas a Bíblia fala que eles estavam edificando para eles. E eles, o que mais que eles queriam? Ter o nome célebre. Célebre quer dizer fama. Então, muita gente vive atrás de fama, e tanto é que tem muita gente que tem fama, né? Você conhece aí artistas, cantores, que tem muita fama. Então, ele tem unidade com alguém e ele também atinge a intenção dele. Mas a gente vendo aqui na Bíblia, esse povo aqui era unido de verdade e eles não tinham confusão. Ele falava uma coisa, o outro entendia exatamente aquilo. Não é às vezes você fala A e o outro entende B. Aí você fala, não, eu estou falando é A. Ah, é o C que você está falando? Então não tinha esse problema lá no meio daquele povo. Eles eram unidos de verdade. E eles estavam construindo, edificando algo para eles.
para que eles não fossem, né, espalhados, que eles queriam viver ali, unidos, fazendo coisas. E aí, eu me atentei aqui no versículo 5, que diz o seguinte: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E eu parei aqui nesse versículo e pensei assim, meu Deus do céu, o povo estava construindo, edificando para eles, para a fama deles, para eles aparecerem para o mundo inteiro. E isso, essa unidade de propósito, mesmo que fosse errada, Deus desceu do céu para ver aquela construção. Isso, essa unidade, ela perturbou o coração de Deus, vocês concordam? Essa unidade, ela perturbou o Senhor, e Ele desceu do céu para enxergar, para ver o que estava acontecendo. E aí, o versículo 6 fala o seguinte: disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejar fazer. Então veja, o propósito deles era de construir para eles mesmos. E Deus falou, olha, eu estou vendo aqui que essa unidade, com essa linguagem, não vai parar. E aí, o que Deus fez? Deus chamou a trindade toda, a trindade que fala, desçamos. E o que Deus fez? Deus confundiu a língua, né, para que um falasse uma coisa, o outro falasse outra, e aí não entendiam mais o que o outro estava falando. Então, na construção, está lá, manda argamassa, aí mandava argamassa, mas agora fala, manda argamassa, aí mandava tijolo, manda madeira, aí mandava água, mandava areia, e aí foi aquela confusão, e a Bíblia fala que Deus espalhou o povo pela terra. Então, veja, essa unidade não é a unidade que a trindade precisa ver. E eu quero trazer uma outra história para fazer uma comparação com essa, para você ver que Deus desce dos céus para ver. A trindade observa as nossas edificações. Então, qual que era a intenção do povo? Então, ter um nome célebre. E aí, Deus concluiu que aquela unidade tinha que ser parada. Tinha que ser acabada, tinha que separar aquele povo, e não tinha outra forma de não confundir as línguas, fazer uma confusão, e ninguém já não entendia mais nada, e acabou que eles se dividiram, espalharam e pararam a construção. Mas não é desse jeito o nosso meio, amém, irmãos? Deus não separa a gente, Deus não confunde a nossa língua, Deus não confunde para que a gente não tenha unidade, porque nós juntos estamos edificando a obra divina, amém? E aí, da mesma forma que aquele povo não tinha nada que podia impedir, somente essa confusão divina, né? Hoje nós podemos dizer que não tem nada que pode nos impedir de mover no Espírito Santo, mover para o propósito se cumprir nas nossas vidas, amém? Então, essa unidade de propósito desse povo chamou essa atenção de Deus, né? E aí eu te pergunto, você está unido com a pessoa certa, no propósito certo? Vai pensando aí, tá? Vai guardando aí, daqui a pouco eu fecho. Então, Deus promove conexões divinas. Então, por exemplo, eu estava de boa na minha vida, né? E Deus, na eternidade, Ele pensou, eu vou casar Zanilda com o Wilson. E eu morava no interior do interior, eu morava na roça, eu nasci na roça, de parteira, o meu marido nasceu em Goiânia, e aí Deus, né, na sua misericórdia, na sua grandeza de pensamentos, de propósitos, Ele pensou, eu vou casar Zanilda com Wilson. E o que Ele fez? Ele promoveu o encontro, né? Eu estava na casa da minha tia, e ele era muito amigo do meu primo, e aí, de repente, ele me viu e gostou. Aí começou já a unidade, né? E nessa conexão, eu gostei dele também, e eu falei, sim, eu quero edificar algo com você. E ele falou, eu também quero edificar algo com você. E hoje nós estamos casados, então, há quase 40 anos. Por quê?
Deus promove os encontros. Mas lá no final eu vou concluir isso aí, vai guardando isso aí também. São chaves que eu estou te dando aqui, tá bom? Então, Deus une pessoas certas para propósitos certos. Deus faz isso. Às vezes a gente que bagunça um pouco, né? Porque às vezes a gente tem mania de escolher não exatamente, né, a pessoa certa para fechar o propósito. Então, na época eu não tinha corte, eu namorava. Eu tinha alguns namorados, mas eu não, o meu propósito não era com os outros. O propósito era com uma pessoa chamada Wilson Silva, né? E hoje nós estamos juntos. Da mesma forma, nós somos igreja assim. Deus promove encontros. Com certeza, tem gente de muitos lados aqui, de muitos estados, né? E você, de repente, veio cair aqui, né? Você não cai de paraquedas. Porque Deus não joga paraquedas para cima e vê aonde ele vai cair. Deus coloca. Deus pega e fala, esse aqui vai dar certo com esse. Essa aqui vai dar certo com aquela. Às vezes a gente vira a cara, torce o bico, né? Não é bem aquilo. Mas se a gente entender que essa unidade de propósito promove moveres, né? E enche a casa, a gente vai, né, ponderar mais e estar mais aberto. E eu quero te perguntar, como que está a unidade de propósito aí da sua vida? Você tem aí na sua casa, na sua família, no seu ministério, né? Como é que está isso aí? Tem confusão no meio? Tem divisões, separações? Porque isso não é de Deus lá, né? Aqui não. Aqui Deus sempre promove unidade. Então, do mesmo jeito que lá, naquele tempo lá da Torre de Babel, muitos faziam edificações para si mesmos, para projetos pessoais, particulares. E não vamos longe não, irmãos, porque na igreja a gente tem muito isso. Às vezes tem um irmãozinho, uma irmãzinha, que às vezes está na equipe, mas o projeto é outro. Usando os recursos divinos, os dons divinos, porque você sabe que todo dom que você tem, não foi você que criou, né? Eu estava conversando com um rapaz no Uber essa semana, e às vezes, dependendo da pessoa, às vezes eu converso. E aí eu falo, Deus me usa. E eu não sou de ficar conversando, eu entro quietinha, atrás do motorista, né? Porque dizem que é o melhor, né? Fica atrás do motorista, ele não me vê. Mas algo me chamou a atenção no rapaz, eu fui conversando com ele. Ele me falou assim, olha, eu sou de família cristã, nasci, meu avô é pastor, meu pai é pastor, mas eu não quero saber de igreja. Falei, nossa, o que fizeram com você, né? Qual foi seu trauma? E fui conversando com ele, e, irmãos, às vezes eu estou falando um negócio, eu esqueço, então vocês vão prestando atenção para vocês me ajudar, tá? Onde eu estava antes. Por que eu entro nos assuntos, nos exemplos? Então, dos projetos pessoais, né? E aí eu falei assim, aí eu fui conversando, depois eu perguntei assim, falei para ele assim, olha, você nasceu para Deus, para servir a Deus, né? Para estar conectado na igreja. Ele falou assim, não, desculpa, eu te respeito, porque você está na sua igreja, mas eu não quero igreja. Eu tenho a minha vida, eu tenho meus projetos, eu tenho os meus sonhos para conquistar, e eu preciso disso, porque a igreja me atrapalha. E eu falei, meu Deus do céu, né? E aí eu falei assim, mas você está equivocado, porque se Deus não liberar bênçãos para você, você não tem nada. Aí ele virou e falou assim para mim, ele virou, de verdade, o sinal estava fechado, ele virou e falou assim, não é Jesus que dirige o meu Uber, eu que tenho que trabalhar para ganhar meu dinheiro. Gente, eu fiquei com tanta compaixão daquele rapaz, um rapaz novo, de 27 anos, casado, 8 anos, não quer ter filhos, porque filho dá muito trabalho, ele não tem dinheiro, ele tem que trabalhar igual um doido para ter dinheiro, para pôr a menina na escola. Então, veja, ele se perdeu no propósito dele, porque ele rejeitou a unidade da igreja. Se Deus não mover de outro jeito, é uma pessoa que vai se perder, né? Infelizmente. Então, às vezes a gente está dentro da igreja fazendo isso, buscando ter um nome célebre. Então, eu comecei aqui falando que eu me sinto muito confortável de não subir, de pregar aqui, né? Mas tem muitas mulheres que têm muita fome, muita sede de subir aqui. Eu falei, não me chama não, eu tenho meu lugar, né? Mas isso incomoda algumas pessoas. Fala assim, não, mas se eu não subir, ninguém vai me conhecer, né? Mas quem que tem que olhar para ver se a edificação está certa?
É o Senhor que desce para ver. Ele está de olho nas nossas edificações, irmãos. Então, não use os recursos de Deus para fazer projetos pessoais. Então, quando a gente usa os dons de Deus para fazer algo dentro do propósito, às vezes a gente pode ficar confundido e ser dispersado. Não quero isso para mim, não. Então, a unidade, ela tem a unidade certa para propósito certo. E eu quero te mostrar isso aqui de novo, aqui, numa história. Eu não vou ler, porque o livro é bem pequenininho. E vocês podem acreditar que eu não vou falar nada que não tem aqui na Bíblia. Eu vou fazer um resumo, porque eu quero fechar rapidamente aqui com você o meu pensamento aqui, o que eu quero compartilhar. Tem uma mulher na Bíblia que todo mundo conhece, que se chama Noemi. Todo mundo conhece Noemi? Sim, amém. A Bíblia fala que Noemi era esposa de Elimeleque, mãe de Malom e Quilom, sogra de Orfa e Ruth, as mulheres moabitas, que os filhos casaram. Então, eu vou fazer só um resumo, tá? Eu vou pular aqui rapidamente, então não vou falar o contexto delas, vou falar só umas partes. Depois que Noemi ficou viúva, depois que ela ficou sem nenhum dos filhos, ela decidiu voltar de Moabe. É Moabe mesmo, né? Moabe. Isso. Voltar de Moabe para Belém. E aí, então, ela não tinha mais marido, não tinha mais filhos, mas tinha duas noras, né? A Orfa e a Ruth. E, então, a Bíblia fala que ela decidiu, com as noras, a voltar para Belém. E olha o contexto. Sai as duas noras junto, imagino com a mochilinha, com a malinha, né? Para voltar. E aí ela fica constrangida de que as noras continuem junto com ela. Ela fala, olha, vá embora para a casa das suas mães, né? Vocês vão ter a bondade de Deus acompanhando, vocês se casem, tenham uma família. E aí a Bíblia fala que ela beijou as noras e elas choraram em alta voz. Chorar em alta voz não é aquele chorinho que só uma lágrima, é um desespero. E aí, alguém falou, não sei quem foi, mas eu imagino que foi a Orfa. Porque a Bíblia fala, elas falaram, né? Nós iremos contigo ao teu povo. Ao teu povo. Está vendo que não é o povo delas? Ao povo. E aí, a Noemi insiste, fala assim, olha, eu não posso ter mais filho, eu não posso gerar mais, eu nem tenho marido. Não tenho idade para ter mais filhos. Se eu tivesse idade para ter filho, vocês vão esperar os meus bebês crescerem para se tornarem homens, para vocês casarem de novo? Então, vai para a casa de vocês. E aí, elas choraram de novo. De novo, choraram em alta voz de novo. Então, Noemi liberou as duas para viver a vida. Choraram. E aí, olha o que aconteceu. A órfã, com um beijo, ela se despediu. Guarda essa palavra aí, tá? Daqui a pouco eu concluo ela também. Ruth, porém, se apegou. Olha a diferença de duas noras, com a mesma sogra, viveu quase 10 anos junto com essa sogra. Uma se despediu e deu tchau. A outra se apegou. E aí a Noemi ainda insiste com a Ruth, fala, olha, faça como a sua cunhada, vá embora, fica lá com seus parentes, com seus deuses, porque eram moabitas, né? Moabitas eram pessoas que eram excluídas do mover de Deus, da bênção de Deus. Então ela fala, vai embora, vai viver sua vida. E aí, olha a resposta de Ruth. Não insista para eu te deixar, não me obrigues a não te seguir. Uau! Que resposta! E aí, segue lá o versículo, eu vou fazer um resumo, tá? Eu fiz aqui com as minhas próprias palavras. É muito bonita essa declaração de Ruth para a sogra dela. Mas eu vou simplificar para você entender exatamente o que Ruth fez. Olha o que ela falou para ela. Eu quero estar com a senhora. Eu quero o seu Deus. Eu quero misturar com o seu povo. Por quê?
o seu Deus agora é o meu Deus. O seu povo é o meu povo. E aonde a senhora viver, eu estou junto. Aonde a senhora morrer, eu vou morrer. Aonde a senhora for enterrada, eu também vou ser. Então ela falou assim, olha, eu estou ligada com a senhora até a morte. Essa mulher entendeu que a vida dela não era só viver ali até ela ficar viúva, porque já não tinha marido, não tinha mais. Se você olhar naturalmente para Noemi, realmente ela não tinha quase nada para oferecer, naturalmente falando. Mas Ruth não olhou para o natural, ela olhou para o propósito divino. Ela falou, eu quero é a senhora, eu não estou esperando nada, eu quero é a sua presença, eu quero é o Deus da senhora. E a gente vê então que Ruth se converteu ao Senhor, deixou aquela vida, né, de idólatra que ela tinha e se converteu ao Senhor. E você vê que a vida dela dá um salto, dá um giro muito grande. Então, e aí, olhando de novo, voltando um pouquinho para a Orfa deu um beijo na sogra e deu as costas e desapareceu no caminho. Junto com as costas que ela deu, desapareceu também a história de Orfa. O que mais que a Bíblia fala da história de Orfa? O que a gente sabe de Orfa? Zero. Então, quando ela virou as costas para a sogra e foi embora, ela estava fazendo algo errado, pecaminoso? Não. Ela tinha direito. Uma viúva pode casar de novo, ela pode ter outra família. Né? Não tinha nenhum impedimento. A sogra falou, vai, seja feliz. Mas ela não discerniu o propósito divino para ela. Porque ela olhou para Noemi e falou, e concluiu, realmente a senhora não tem nada para mim. Deixa eu ir embora. Ela foi embora para o povo dela e voltou para os deuses dela. Então é muito triste você ver que uma pessoa tem tudo e faz uma escolha errada. Porque sabe, eu fico imaginando que na hora que Orfa despediu com um beijo, eu imagino Deus aqui, ó. Deus olhando. Olhando o quê? A edificação de Orfa. O que ela edificou? Nada. Mas, qual foi a escolha de Ruth? Ruth falou, eu vou ficar com a Noemi. E aí uma coisa muito mais interessante que a gente vê, que ela uniu ao Deus de Noemi. Ela não estava querendo coisas. Mas se você ler a Bíblia, a história de Ruth, você vai ver que Noemi era uma mulher de Deus, que ela orientava Ruth e Ruth seguia ponto e vírgula. A Noemi falava, faz isso, ela fazia. Faz assado, ela fazia assado. Agora você não vai fazer isso não, faz isso aqui. Ela fazia. Então, ela não desprezou a sogra porque ela não tinha nada. Ela sabia o tesouro que ela tinha na sogra. E você vai ver que a escolha de Orfa foi errada. Mas a unidade de propósito de Ruth, essa sim, chamou a atenção de Deus. Essa unidade de propósito com Ruth e Noemi, ela não perturbou o coração de Deus para ver o que ela estava fazendo. Porque Deus estava olhando. Deus estava imaginando, Deus sorrindo de ver. Essa fez a escolha certa, igual a Maria. Essa sim fez a escolha certa. Estou terminando já, irmãos. Então ela decidiu seguir a conexão divina. E sabe o que produziu a conexão divina de Noemi e Ruth? Boaz. Sabe o que significa a palavra Boaz? Rapidez. Logo, quando você tem unidade de propósito com a pessoa certa, as bênçãos vêm com rapidez. E aí você às vezes está lá na célula encroada, não cresce, o discipulado não avança, você não consegue levantar líder, você não consegue gerar outro de acordo com você Às vezes tem alguma coisa aqui, alguma areia na engrenagem, que a sua unidade não está assim deslizando, está assim,
né, rangindo. Então, quando Ruth percebe que o lugar dela é junto com Noemi, o Boaz chega. Olha uma coisa interessante, Boaz não estava lá em Moabe. Boaz estava em Belém. Então, se Ruth e Noemi não decidissem voltar para Belém, o Boaz não ia encontrar. E o que Deus faz? Tira Noemi de Moabe junto com Ruth e vai para Belém. E o Boaz está lá esperando. E eu fico pensando, as duas passando fome, passando uma tribulação imensa, né? E aí chega, conhece o Boaz, não sei como é que ele era, mas ele era rico. E ele era famoso. Aqui na minha Bíblia fala que ele era rico e influente. Olha, se a Ruth fosse embora, dado um beijo na sogra, ela tinha perdido Boaz. Nós não podemos perder Boaz, irmãos. Nós precisamos ficar atentos, porque as conexões são divinas. E nós precisamos de enxergar do ponto de vista de Deus, não do nosso ponto de vista, porque às vezes a gente fica querendo escolher, né? Eu vou escolher a minha Noemi, aí eu vou escolher minha Ruth. Ah não, aquela Ruth lá não quero não. Ah não, aquela Noemi lá também não quero. Desse jeito o Boaz nunca vai chegar. Porque o Boaz só chega quando tem unidade de propósito junto com Noemi e Ruth. Então, você ao mesmo tempo, você é Ruth, ao mesmo tempo você é Noemi. Porque você está conectado com alguém. O Boaz está esperando, rico e bem influente. E rápido. Por você ver, depois que ela conheceu Boaz, ela se casou e teve o filho. Então, olha a bênção aqui que a Ruth alcançou. Conclusão, então, a unidade de propósito, anota aí no seu papel, na sua cabeça. A unidade de propósito pautada em agradar a Deus traz a resposta certa. E não é assim, só a resposta certa, traz uma resposta certa rápida. Sabe aquele milagre que você está pedindo? Sabe aquele mover que você está pedindo? Você vai desfrutar dele rápido ou devagar, de acordo com a sua decisão e escolha de se juntar com Noemi ou com Ruth. Senão Boaz não chega, ou demora a chegar, né? A sua jornada vai ser mais longa. Então, a Ruth, olha o mover aqui. A Ruth, então, de Moabita, idólatra que era, ela se passou, então, de uma mulher viúva, né? Casada com um homem rico, influente, e que depois gerou Obed, e você vai ver que na genealogia de Obed, vai parar lá em Davi, o rei Davi. Quem era o rei Davi? Da linhagem onde Jesus ia voltar, onde Jesus ia nascer. Agora deixa eu te perguntar, quando é que Ruth ou Noemi ficaram sabendo disso? Elas não sabiam. Quem já sabia? Deus já sabia, porque Ele estava olhando a edificação das duas. Então Deus já sabe do resultado da sua escolha. Ele sabe então da intensidade, dessa unidade de propósitos na sua vida. Então, ela passou a ser então alguém que fez parte da genealogia de Jesus. Ela entrou na linhagem de Jesus, irmãos do céu. Alguém que não tinha direito, ela não tinha direito de desfrutar de Deus, das bênçãos. Eles eram povos rejeitados. E agora Jesus nasceu através dessa resposta, dessa escolha, porque ela era bisavó de Davi. Ela entrou então na história de Jesus. Quando você lê lá, meu Deus do céu, deixa eu te falar, tem gente que vai chegar na igreja que você nem sabe quem é. Daqui anos, pastor Marcelo, vai ter muitas outras pessoas aqui que nós nem sabemos quem é. Mas Deus já sabe. Mas Ele usa as conexões certas, a unidade certa, para o propósito certo, e a rapidez da bênção vem. Essas cidades todas estão esperando pessoas conectadas, pessoas que discernem o mover de Deus. E aí a bênção vem, nem precisa você pedir. Quando foi que a Noemi pediu marido? E ela falou, não, eu não quero marido, qualquer marido não, eu quero marido rico e influente. Ela falou,
Não, ela só se apegou ao propósito que se chamava Noemi. E ela apropriou da bênção dela. Ela se uniu ao Deus de Noemi, que ele era o Deus dela. E o favor do Senhor veio. Então, nós que somos herdeiros, não precisa ficar pedindo. Você acha que um herdeiro precisa ficar pedindo dinheiro? Ele vai lá e pega. E desfruta. Simplesmente assim. Então, nós temos que estar conectados às pessoas certas. Orfa não viu nada em Noemi que pudesse favorecê-la. E ela foi embora. E olha uma coisa muito grave, irmãos. Nós temos essa feiura, essa mania feia, de olhar a embalagem e falar, não gostei da cara dessa pessoa aí. Não gostei do nome porque ela me lembra uma pessoa que eu não gosto. E não quero. E, né, não tem ninguém aqui, né, pastor Marcelo? Nós escolhemos pessoas que nós queremos andar. Eu quero andar com a pastora Zanita porque ela é boazinha, ela é calma. Não quero andar com a B, a C lá, que nem passa, nem cumprimenta. Né. Deixa eu te falar. Quando você vira as costas para a conexão divina, você despreza o Boaz. É muito sério isso. Quando você pensa assim, essa aí não tem nada. Eu prego melhor que ela, eu ministro melhor que ela, eu tenho mais fruto que ela. Teve um dia que alguém falou, a palavra da pastora Zanilda é fraca. Eu não estou pregando para ela. Deus que me escolheu. E o pior, que Deus me escolheu para liderar ela. O problema é dela. Eu estou aqui crescendo, avançando. Então veja. Nunca, irmãos, nunca trabalhe nas escolhas de ficar escolhendo. Não, eu quero andar daqui lá, porque aquele lá é isso. Para com isso. Valorize as conexões. Porque as conexões certas, elas trazem o mover de Deus. Vocês não estão orando para que haja um avivamento na cidade, na Vinha Sul? Cadê? Vinha Sul. Isso. Você está orando para isso? Então, não fique olhando conexão, simplesmente vai. Simplesmente deixe o Senhor te levar. Porque quando você nem sabe de nada e vê lá na frente o seu boss, meu Deus do céu, que maravilha. Né? Não é? Vamos terminar. E aí, então não despreze as conexões divinas. Porque quando você vira as costas para o propósito, você perde muito. E não é só você que perde. Quem deveria estar conectado com você também perde. Porque não tem unidade. Ficou partido, dividido, separado, esparramado, espalhado. E aí o Boaz não vem desse jeito. Então, olha. A sua escolha hoje, ela escreve o seu amanhã. Então, a sua resposta agora, aquela resposta que a Trindade toda está aqui olhando, será que os céus vão aplaudir ou vai ficar, bola fora? Fez o gol, bateu na trave. E Deus fica lá na torcida. Agora vai. Aí escolheu. Então veja. Deus escolhe as pessoas certas. E nós decidimos conectar. Então você tem liberdade para... Deus escolheu o Wilson para andar comigo. Eu posso aceitar ou não. Mas quando eu tenho essa proposta, e se eu estou dentro de um propósito divino, eu posso então me conectar ou não. Tem muita gente desconectado aqui. Estou falando aqui não, tá? No corpo. Gente andando sem braço, gente andando sem perna, arrastando sem pé. Por quê? Porque vira as costas para as conexões divinas. Então não vire as costas para as conexões que Deus tem ligado você. Deus faz um crochê. Sabe o que é crochê? Deus pega uma ponta aqui, pega uma lá e fecha. E muita gente fala, não quero assim, não. Igual o rapaz do Uber, não quero. Só que o Boaz não vem. E quando o Boaz não vem,
a pessoa que você está tentando ganhar para Jesus, uma parede no meio, não tem rapidez. Então não seja como órfã indo embora, desprezando a conexão com Noemi. E se você decidir ficar conectado à sua Noemi, você que é Ruth, o Boaz vem bem rápido. Eu quero que você fique de pé agora. Como que está a sua conexão com a sua Noemi? Pensa um pouquinho aí, fecha os seus olhos. Faz assim uma avaliação, não você mesma, mas deixa o Espírito Santo te conduzir agora. Você está virando as costas? Você está despedindo das suas conexões ou você está se apegando? Porque você pode despedir, não quero andar com essa, eu quero andar com outra. Ou você pode falar, eu me apego, porque o Boaz está aqui nessa conexão. Então quero que você ore por um instante. E depois eu quero que você reúna aí, você que é Ruth, junto com a sua Noemi, e reafirme a sua aliança. E falar assim, olha, igual a Ruth falou, pelo amor de Deus, não me faz não te seguir, não me obrigues a não estar com você. Será que você tem coragem de falar isso para a sua Noemi? Fala, pelo amor de Deus, não me tira do seu discipulado, não me tira da rede. Você já falou isso algum dia para sua líder, seu líder? Ruth falou, por favor, não me obrigue a não andar com você. Às vezes a gente faz o contrário, fala, não, me muda de grupo, me muda de discipulado, me muda de rede, eu não me dou bem com aquela pessoa. Que coisa triste. Que coisa triste, os céus entristecem de ver uma resposta dessa. Mas eu sei que você não tem dado essa resposta. Valorize as suas conexões, porque as conexões é que traz o Boaz. E o Boaz traz essa linhagem poderosa. E a casa vai ficar cheia, pastor Marcelo. Porque quando tem unidade de propósito, não tem nada que impede o mover de Deus. Como o Wilson falou ontem, ou hoje, não sei, esse lugar é pequeno, tem que fazer 10 cultos, 20 cultos. Então, a unidade não pode ter rachadura, não pode ter trinco, não pode. Então, como é que está a sua conexão com a sua Noemi? Feche os seus olhos. Por um breve minuto, ore ao Senhor. Ore agora, eu quero ouvir sua voz. Ore manashiri andala maneira andala maneira andala manashiri andala manashiri. Chororô dona maneira andala manashiri andala cantala maneira andala manashiri cantala manashiri. Tolololo maneira andala manashiri andala manashiri andala manashiri. Cholololo maneira andala manashiri andala manashiri. Senhor, nós estamos aqui porque nós somos seus filhos, e nós sabemos que o Senhor tem colocado-nos diante de outras pessoas para sermos transformados à imagem do Senhor. Deus, eu creio que esse povo é um povo escolhido. Senhor, eu sei que a conexão entre Ruth e Noemi traz o Boaz com rapidez, e eu declaro esse mover do Senhor aqui nos corações dos meus irmãos. Que não haja nenhuma confusão, Senhor. Que não haja nenhuma escolha de despedida, mas que haja, Senhor, um apego uns aos outros, dizendo, eu não saio daqui, eu estou conectado com você até a morte. Eu declaro, Senhor, que toda confusão, em nome de Jesus, caia por terra, porque eu sei que essa igreja é prevalecente. Em nome de Jesus, dá graça para que os meus irmãos possam escolher andar, Senhor, conectados àqueles que Deus escolheu, que o Senhor escolheu. E nós cremos que as bênçãos virão com rapidez, elas vêm correndo atrás de nós e nos alcançarão, porque essa é a tua palavra que diz isso. As bênçãos virão correndo e vão alcançar
vez. Obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Irmãos, então, rapidamente, eu sei que a gente tem tempo, mas é muito importante agora, diante de uma palavra, de um desafio que Deus sempre nos dá, eu gostaria que você juntasse, junto aí com a sua Noemi, e reafirmar o amor que você tem, a aliança que você tem, e fala uns para os outros: não me deixa sair daqui, não me deixa sair, não me tira. Amém, irmãos? Então eu gostaria que você rapidamente unisse aí junto, ou célula, ou discipulado, o que for mais prático aí. Eu quero que vocês fiquem olhando uns para os outros, não é para ficar assim, parede não. Eu quero que vocês olhem no olho do outro e falem: olha, Deus me uniu a você, e não vai ser eu que vou me separar de você. Amém? Se você estiver sozinho, entra em algum grupo, não fica sozinho. Acha um grupo aí para vocês. São pastores, são obreiros, ora aí junto com o seu grupo. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Não fica disperso não, irmãos. Reafirme a sua aliança aí com o irmão que está do seu lado. Fala para ele: eu vou morrer aqui se Deus não me tirar. Oh, Jesus. Chorou com tolo manarandala marandara manasherendra marandala mash. Chorou dona mash bem baixinho. Chorerera manarandala marandara marandara mashendra marandara marandara manashirika. Chorou com tolo manarandara marandara marandara masherendra marandara manashirika. Chorou dona manarandara marandara marandara mashendra marandara manashirika. Chorou dona manarandara marandara mashendra. Vem, Espírito Santo, fortalece as conexões, Deus. Em nome de Jesus, nós chamamos a atenção do Senhor para as nossas respostas nessa manhã. Senhor, nós cremos na unção da unidade e propósito. Em nome de Jesus, cremos na conexão de Noemi e Ruth, que o Boaz vai chegar com rapidez. Em nome de Jesus.